Está no ar mais uma edição do Diário de Pernambuco TV. Confira nesta edição. Vamos contar a história dos cinemas de rua, que caíram no esquecimento e no abandono. Morar numa cidade grande faz diminuir espaços e contribui para o fechamento, como vem contribuindo desde os anos 70, quando a TV começou a se multiplicar mais e os cinemas de rua começaram a perder o seu público. Na vibração do som, projeto inclusivo ensina música para pessoas com deficiência auditiva. O surdo ele pode tocar qualquer instrumento. Apenas tristeza ou doença. A gente começa esta edição falando de um mal que vem crescendo entre adolescentes, jovens e adultos. A Organização Mundial da Saúde elegeu 2017 o ano do combate à depressão. O objetivo da entidade é eliminar estigmas, disseminar informação e incentivar que as pessoas busquem ajuda. A gente conta as histórias de Pauline Fontoura e Vinícius Vilar. Eles falam como descobriram a doença e da luta travada no dia a dia. A depressão, ela vai chegando silenciosamente, sabe? Primeiro é como se fosse assim, uma dor de cabeça, que a gente diz, é temporário e é só um dia ruim, vai passar. Só que quando você percebe, você tá preso, assim, nesse estado mental, sabe? Eu percebi que tinha algo errado, sempre percebi, mas nunca tinha cogitado por ignorância, assim. Eu achava que depressão era a completa falta de estímulo e eu pensava, não, algumas coisas ainda me estimulam, eu não sou depressivo. Como se fosse uma coisa metódica, assim, sabe? E eu tive sorte de, encontrar médicos que me ajudaram, mas isso é totalmente um tabu e até por uma questão de ser lidado como frescura e não dar a importância que deveria ter, sabe? Eu cheguei a tentar suicídio e foi daí que minha família notou que o negócio era realmente sério. Tem até um fato engraçado que foi no dia que eu tentei me suicidar, foi que meu pai disse, minha filha, se eu soubesse que isso era sério, eu tinha ajudado você antes. Primeiro um amigo meu me falou que achava que eu tinha e eu fiquei surpreso, assim. Comecei a cogitar depois disso, mas até nada muito forte. Falta de desejos, falta de ambição, falta de tesão pela vida mesmo. E também o quanto estar com outras pessoas era uma pressão para mim, não era confortável. E ao mesmo tempo era o que me fazia me sentir vivo em muitas horas. Eu me sentia obrigado a estar com pessoas, obrigado a, por exemplo, à noite em casa eu não suportava, eu tinha que sair. E não era confortável sair, eu me via nessa encruzilhada assim. Então nós vamos respeitar e considerar a tristeza, sim, como um sentimento humano válido, não é? E um sentimento humano que pode dividir um luto, que pode dividir uma perda e que ele é perfeitamente reconhecido, não é? E a questão da depressão, ela tem diagnóstico, é perfeitamente claro e sendo diagnosticada, ela deve ser tratada pelo psiquiatra, pelo médico psiquiatra. Meu médico e minha psicóloga foram muito importantes. Uma atitude do meu médico que me deu muito ânimo, que me deu muita vontade de seguir em frente foi o jeito que ele acolheu, assim, ele foi um paizão, sabe? Todo mês eu ia a uma consulta com ele, ainda vou, e ele pedia para eu contar as melhoras, passou o remédio, inclusive, o remédio ajudou muito. E quando você nota assim, o abismo que tem entre você e as outras pessoas, você começa a dizer, poxa, eu quero ficar só, sabe? E aí que é o problema, porque você se isola, mas você se isola não é para você ficar bem ou para, enfim, você refletir. Você se isola para você ficar mal, para você se colocar para baixo. E, enfim, quando você vê, você tá num ciclo vicioso, porque você fica mal por estar mal. Eu fiquei mal porque eu parei de ir para a faculdade e eu vi que eu estava reprovando cadeiras. Agora, o que a gente precisa, com toda a clareza, é fazer essa diferenciação e não estimular a que essa expansão desse termo se banalize. E questão de formação também, né? De a gente
poder saber realmente, ó, depressão é isso, você vai precisar de ajuda quanto a isso. Pô, teve muitos textos já que foram compartilhados no Facebook que me fizeram me sentir melhor, sabe? Não digo ver o mundo de outra maneira, porque isso é uma coisa muito grande, mas naquele momento parar e me sentir bem, respirar aliviado. Principalmente em setembro, que tem aquela campanha Setembro Amarelo de prevenção de suicídio. Tiveram vários textos assim, apoiando e tal. Mas a gente sabe que a doença psicológica é muito negligenciada mesmo. E muitas vezes você fica... Nunca me atingiu muito forte não, isso das pessoas falando brincando com suicídio, com depressão, com ansiedade, mas é uma coisa que deve fazer mal, sim, a muita gente. Talvez tenha feito mal a mim e eu não tenha percebido, sabe? A gente já traz a tecnologia como influenciando, né, no que a tecnologia tem de bom, mas no que a tecnologia também fragiliza nesse sentido. De que você ter 5 milhões de seguidores lá nas suas redes sociais não significa de forma nenhuma que você está com 5 milhões de amigos, não é? Primeiro essa questão de você se sentir mal porque você está vendo as outras pessoas bem, mesmo que isso seja uma máscara de rede social. E em questão também de eu me sentir forçada e pressionada a estar sempre bem, sabe? Porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou feliz, que eu estou indo para os lugares, que eu estou socializando. Eu me senti muito mal por isso. Tanto a questão de ver as pessoas serem felizes e eu não. E eu descobri assim, que tem essa diferença, estava criando esse abismo. E eu estava vendo que eu estava me isolando por causa disso. Eu acho que quanto mais a gente tem essa velocidade de estímulos que a gente tem de internet, de smartphone, tá sempre buscando estímulos, isso eu acho que é um gatilho muito grande para a ansiedade, de verdade. E que, na verdade, o que o humano precisa é da presença do outro humano. A tecnologia é criada e elaborada pela mente brilhante humana, mas gente é quem cuida de gente. Locais de lazer e de encontros. Os cinemas de rua faziam parte da rotina do recifense, mas ao longo das décadas foram sendo esquecidos e abandonados. Assim como ocorre em diversas cidades do país e do mundo, vários movimentos lutam para trazer de volta o protagonismo de espaços como o Cinema Moderno, o Arte Palácio, Veneza e Trianon. As cidades brasileiras estão ficando precárias, né? Adversas para a população. Então, existe uma diminuição do interesse das pessoas de irem para espaços públicos ou espaços expostos, né, à calçada, como cinemas de rua, como um teatro, e uma preferência por espaços mais fechados, como shoppings, onde supostamente, né, as pessoas se sentem mais seguras, né? E em casa também, vídeo por demanda, o download, a TV, somado à diversidade que é morar numa cidade grande, faz diminuir espaços e contribui para o fechamento, como vem contribuindo desde os anos 70, quando a TV começou a se multiplicar mais e os cinemas de rua começaram a perder o seu público. A primeira sessão de cinema que eu fui, quando eu tinha 6 anos, faz 30 anos, foi para ver ET de Spielberg. Eu não sei se foi no Moderno ou no Veneza, assim, mas eu lembro que foi num desses cinemas e eu lembro claramente de, na sala, a tela, eu e minha irmã e meu pai, pipoca, a gente vivenciando aquele espaço ali, descobrindo aquela coisa, morrendo de medo do filme também, né? A gente teve medo, assim, do extraterrestre e tal.
você pegar um jornal da época, você vai ver que a oferta de filmes, a quantidade de filmes em cartaz diariamente na cidade do Recife era 30 vezes maior do que hoje em dia. Porque não eram os mesmos filmes no cinema de bairro. Cada cinema estava exibindo um filme, não estava exibindo o mesmo filme, não. Não havia isso de você fechar, né, um filme só. Não, você tinha em cartaz 40 filmes. Eu fiz uma pesquisa histórica a respeito das salas de cinema de rua que existiram na cidade do Recife. E nessa pesquisa eu identifiquei que, a princípio, o cinema ele era exibido nos teatros e nas casas de variedades, de café, concertos, essas coisas. E aqui em Recife isso também aconteceu. O Teatro Santa Isabel foi um dos teatros que primeiro exibiu. As companhias de cinematógrafo, elas vinham e exibiam os filmes no teatro e nessas casas. A partir daí, em 1909, surgiu o primeiro cinema mesmo fixo, com uma sala fixa, que foi na Rua Nova, chamado Cinema Patê. E aí foi num sobrado daqueles da Rua Nova que eles adaptaram ao cinema. E isso acabou se multiplicando. Vários outros sobrados da cidade passaram a ter cinemas também. Inclusive na Rua Nova chegou a ter 4 cinemas e até competiam entre si. E esses cinemas da Rua Nova, eles exibiam os filmes da década de 20, que foram os primeiros produzidos pelo Ciclo do Recife. E principalmente o Cinema Royal foi um dos que abrigou essa produção pernambucana. A partir da década de 30 e 40, se iniciou mesmo a construção de edifícios específicos para cinema, não mais adaptados em edifícios existentes. E aí já vinham com um formato de sala maior, para um público bem maior, uma fachada Art Deco, com a cabine da projeção na fachada se destacando. O exemplo do Arte Palácio, que temos ali, até hoje a fachada ainda está conservada. A sua formação de cinema era próximo da sua casa, depois você descobria no outro bairro e ia até você escolher. Filme existia demais, era mais ou menos assim. E eram cinemas assim lotados, de final de semana era difícil. E aí os filmes tinham uma participação popular, assim, que é impensável hoje no cinema de shopping, assim, de uma algazarra, sabe, de guerra de pipoca e gritaria, e as cenas causavam uma comoção que se expressava. Quer dizer, é uma sessão que para o cinéfilo, cabeção tal, é super chata, porque vai dispersar o tempo todo, é interativo, as pessoas participam, jogam coisa na tela, xingam tal, então é insuportável, mas é uma sessão vibrante, assim, de vida, de permissividade, das pessoas vivenciarem, se arrebatarem e execrarem o filme quando o filme é ruim, sabe? Então tem uma vida, assim, que parece que os cinemas hoje são muito mais comportados, né? Havia uma expressão que hoje em dia se perdeu e que às vezes eu vejo o fato acontecer, mas não vejo a expressão. Você estava sentado na calçada, conversando com sua família, aí quando você via uma porrada, uma multidão assim, caminhando, entrando numa rua no outro, o que era? O que é isso? É a saída do cinema. Então havia essa expressão, a saída do cinema. Existe um movimento maior, mundial, de retorno das salas de rua, né? Da mesma forma que o vinil retornou com força, como a gente tem aí a volta dos analógicos, os cinemas de rua, eles estão voltando, né? A gente não compactua com esse tom melancólico, pessimista ou saudosista, né? O Recife tem uma característica própria, tem um lado bom e tem um lado ruim,
Mas a gente não pode dizer que o Recife tem mais problemas ou menos problemas nesse sentido, porque São Paulo tem salas de rua, o Rio tem salas de rua e o Recife tem salas de rua. Nova York tem salas de rua e elas fecham, né? Uma situação mundial. As notas emitidas por instrumentos de sopro e teclado ajudam a cicatrizar feridas abertas pela exclusão. O músico e pedagogo Carlos Alberto Alves sentiu-se desafiado por um teórico durante a confecção de seu trabalho de conclusão de curso em pedagogia. A partir daí, nasceu um Instituto Inclusivo Sons do Silêncio. Inicialmente focado no ensino de instrumentos de sopro para surdos, hoje abre as portas para qualquer pessoa com deficiência. Sociedade, as pessoas falam que não pode. Ele não pode tocar, não pode estudar. As escolas não querem ensinar ao surdo música. A gente tem uma dificuldade quanto a conservatórios e outras escolas de músicas que eles consideram escolas regulares, por eles alegarem que não tem professores capacitados para nos ensinar. Não sabem os métodos, não entendem como vão passar a partitura para nós que não enxerga, e acabam dificultando a nossa inclusão nas escolas de música. A gente tem esse problema na faculdade, a gente tem esse problema no conservatório principalmente e nas escolas particulares. Por exemplo, futebol. O surdo pode? Pode. O computador? Pode. Na empresa? Pode trabalhar, pode fazer surdo. Pode também. Ele está falando que, gente, se o surdo, ele pode tocar futebol, pode jogar futebol, pode trabalhar na empresa, ele pode fazer qualquer coisa. O meu interesse pela música, a partir de quando eu era criança, morava no interior, e o meu interesse lá na cidade do interior, quando eu era pequeno, era tocar bateria, mas na cidade não tinha quem ensinasse bateria, eu tive que optar pelo teclado, que era o único professor que tinha na cidade, só sabia tocar teclado. Aí. Calma. Ele gosta de apresentar para as pessoas, para fazer o social, gosta de tocar um instrumento. Por quê? Ele fala que as pessoas falam que surdo não aprende não. Então ele precisa mostrar isso. Sou pedagogo, estou na faculdade, no curso de pedagogia. Eu estava fazendo pesquisa e vi um professor falando que o surdo não pode tocar saxofone, trombone de vara, o trompete. Fiquei observando e está errado esse negócio. O surdo ele pode tocar qualquer instrumento, qualquer um, qualquer coisa, qualquer instrumento que ele queira estudar, igual qualquer pessoa normal. A gente acaba até desenvolvendo métodos que os próprios professores de faculdades, professores de conservatórios não têm, que é o método de você ouvir a nota e naquele ouvido que você tem, você conseguir decifrar que nota é aquela sem ter nenhum instrumento ou nenhum diapasão para poder comparar. A nota real, quem dá o igual o teclado. Criei um método. Esse método, essa forma de ensinar aos surdos é o seguinte: ele sopra, ele decodifica, ele copia a posição do instrumento, a posição na memória dele, aqui na posição do instrumento, e a posição na partitura, no papel lá, na escrita. Ele lê. Então ele fica tudo igual. Ele, ao mesmo tempo, ele aprende tudo junto. Aí dessa forma, ele pode tocar sax, trombone, trompete, qualquer instrumento. Então fica muito mais fácil. Hoje temos um espaço, acho que posso falar sem errar, que é o primeiro no Brasil.
A gente gostaria de unificar isso à teoria mesmo, mas infelizmente os caminhos são um pouco difíceis para se chegar lá. É importante falar para as pessoas surdas que eles podem, que percussão só, não. Ele pode estudar qualquer instrumento, qualquer coisa. Por lei, a faculdade, a escola tem que ter intérprete para ensinar o surdo. Isso é lei. O surdo vai aprender como? O surdo pode aprender, pode conhecer o social, conhecer as pessoas, o valor da vida. O programa do Diário de Pernambuco TV fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!